Boa tarde, Sr. Ministro da Educação e da Ciência, Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Sr. Embaixador do Brasil, membros da comitiva que acompanham o Sr. Ministro, o Sr. Presidente do Conselho da Universidade Nova, docentes e, sobretudo, estudantes. É muito gratificante ver que estão aqui estudantes em número significativo e, Sr. Ministro, estudantes brasileiros. Eu vou ser muito breve, porque nós estamos aqui, sobretudo, pelo gosto muito grande que temos de ter na Universidade Nova de Lisboa e de ouvir. Eu já tive esse privilégio e costumo dizer que, quando o encontro, são sempre doses de imersão profundas. Em Brasília, quando assinámos aquele protocolo de entendimento com a Andifes, também foi um dia muito intenso. Eu não quero sobrecarregá-lo mais, mas queria talvez dizer que, de todas as pessoas aqui, talvez que eu seja daquelas que, através da literatura, fui conhecendo o Brasil. E cito só dois autores que não são brasileiros. O primeiro foi Stefan Zweig. Eu comecei a ler o Brasil através do livro Stefan Zweig, Brasil, Terra do Futuro, que estava na biblioteca do meu pai. E muito recentemente, quando fui a Brasília, levei o livro de Agostina Bessa Liz, O Breviário do Brasil. E, portanto, entre estes dois extremos, situa-se a outra minha cultura, que vem do José de Castro, de ler Sete Terras de Palma no Caixão e a Geopolítica da Fome. Isso foi muito importante para a nossa geração, para a geração portuguesa dos anos 50 e dos anos 60. Eu ainda tive o privilégio de ver José de Castro na Sociedade de Geografia, muito adolescente ainda, veio aqui falar-nos sobre essa cultura e sobre o desenvolvimento, que agora o Brasil é um país do futuro, já era e continua a ser, e, portanto, eu não quero deixar de dizer que Portugal tem muito orgulho em poder ser um parceiro desse desenvolvimento do Brasil e que também as universidades portuguesas têm um enorme empenho de colaborar com as universidades brasileiras em conjunto, num espaço que é de língua, mas que é também de cultura, e de hábitos, e de ciência e de tecnologia. E sem mais delongas, agradecer novamente a honra e o privilégio que nos dá de ouvirmos mais uma vez. Eu dava a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Queria agradecer à Universidade Nova de Lisboa, a pessoa do senhor reitor e também ao presidente do clube. E desculpa pelo atraso, estávamos numa reunião do Ministério da Educação com as universidades, reitores de universidades brasileiras e portuguesas, tratando de uma série de temas de interesse bilaterais. Falarei deles ao final e nós nos atrasamos um pouco. Eu tinha preparado uma expressão meio longa e são muitas lâminas. Eu vou deixar disponíveis para quem quiser ter todos os dados. Mas, em vez de eu fazer uma apresentação de PowerPoint, eu vou falar o que eu acho importante falar. E deixo os dados como subsídio para vocês depois poderem aí utilizar como acharem necessário. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu vivi na minha formação acadêmica, intelectual, política, já tenho 40 anos de militância política e desde o momento que eu cheguei na universidade, um longo período de crise. O Brasil permaneceu pelo menos 2 décadas com um cenário de hiperinflação, de baixo crescimento, de aprofundamento das desigualdades sociais, dos desequilíbrios regionais. E a primeira lição que eu tirei dessa longa experiência é que quem vem de fora tem que ter humildade de não tentar dar lição para quem vive o que está vivendo. Porque a coisa que me incomodava muito era daquela burocracia que chegava com as marinhas do aeroporto, especialmente alguns senhores do sistema financeiro. Me lembro que coordenavam o Comitê de Brancos Credores do Brasil, e eles tinham todas as lições de como nós devíamos fazer para sair da crise. Eu hoje, olhando para trás, alguns quebraram seus bancos, e nós estamos muito bem. E estamos bem porque seguimos o nosso caminho, tomamos as decisões que tomamos e resolvemos o nosso problema. Então eu não venho aqui para dizer nada o que, em relação à trajetória portuguesa, para ficar aos portugueses encontrar os seus destinos, suas soluções e as suas respostas. E a crise ensina muito, principalmente a gente ter o pé no chão e a humildade. A segunda coisa que eu queria dizer, também é muito sincero, é que a crise é uma espécie de uma neblina. A gente não enxerga nem o nosso futuro, e a gente não consegue enxergar o que nós somos verdadeiramente como nação, como povo, como sociedade. O país fica preso a uma agenda de curto prazo e vai desgastando as relações econômicas e sociais e não consegue construir uma agenda, não consegue pactuar
e avançar em relação à superação das nossas dificuldades. E, muito sinceramente, eu brinquei hoje com o Nuno Crato, eu gostaria muito de estar aqui em Portugal, como nós chegamos no governo há 10 anos atrás, para resolver os problemas que vocês têm, quando eu comparo com os problemas que nós tínhamos. Porque esse aqui é um país absolutamente, uma infraestrutura invejável, com nível de qualificação dos professores, com capacidade de produção científica, inserido num continente com uma evolução civilizatória, que é uma referência para a diplomacia, para a política internacional. Então, a primeira consideração nossa é essa, né? Muita humildade em relação ao que está se passando, e eu vim mais para falar um pouco da experiência do Brasil em relação ao que foi essa década e quais foram as decisões que nós tomamos e os problemas que nós temos pela frente, que não são poucos. A primeira questão fundamental para nós foi, no caso do Brasil, nós tivemos uma trajetória de crescimento em torno de 4,5% do início do século XX até a Segunda Guerra Mundial. O Brasil crescia um ritmo de 4,5%. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós sempre, nos momentos de crise, como foi em 1929, como foi na Segunda Guerra, o Brasil conseguiu dar um salto de qualidade. No momento de adversidade, nós éramos obrigados a substituir importações, a passar a produzir o que nós não produzimos, a ter mais eficiência, mais competência, buscar novas respostas. O Brasil passa da Segunda Guerra, especialmente a partir do plano de metas do Juscelino Kubitschek, que foi de 56 a 1961, que é onde se construiu Brasília, onde se desenvolveu o Parque Produtivo e Industrial, e tem a ver com a história da Europa, porque a Europa, no plano Marshall, na sua reconstrução, muitas empresas americanas entraram na Europa e muitas empresas europeias foram no Brasil. Então nós demos um salto na industrialização, implantamos a indústria pesada, a indústria automotiva, e o Brasil passa a ter uma taxa de crescimento da ordem de 7,5% dos anos 50 até 1980, no segundo choque do petróleo. A partir dali nós tivemos um grave desequilíbrio macroeconômico, ainda sob a ditadura militar, um voluntarismo muito grande que nós tivemos no segundo PND, que foi o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, de 1974-76. O Brasil subestimou a crise internacional, partiu para investimentos muito pesados em logística e infraestrutura, deixaram uma herança importante. Nós tivemos ali a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, a Ferrovia do Aço. Na época era a Ferrovia dos 100 dias. E nós já estamos, desde lá, para concluir a ferrovia. Mas é um voluntarismo fantástico. O primeiro parágrafo do segundo PND era o seguinte: o Brasil é uma ilha de tranquilidade no mar revolto da economia mundial. E aí eles projetaram a taxa de crescimento que vinha de 10%, 12% ao ano, no início dos anos 70, achando que aquelas taxas eram sustentáveis, pisaram no acelerador, num quadro que desequilibrou as relações comerciais. O que nós exportávamos, as relações de troca se deterioraram, por causa do segundo choque do petróleo, e nós tivemos, a partir dali, um cenário muito difícil. Foram 20 anos de uma taxa de crescimento em torno de 2%, de hiperinflação. Nós tivemos a mais longa hiperinflação da história documentada, 14 anos de hiperinflação. Nós criamos um mecanismo que é uma jabuticaba. Vocês sabem que jabuticaba é uma árvore só dá no Brasil. Cria uma correção monetária, uma coisa que só tinha no Brasil. A gente corrigia a inflação passada e sempre incorporava a inflação futura, e você não conseguia sair, não conseguia estabilizar a economia, e foi convivendo com inflações elevadas durante muito tempo. E qual era a origem dessa crise? Em primeiro lugar, o balanço de pagamentos. Estabilizar a inflação, mas o governo abusou da âncora cambial, sobrevalorizou o câmbio por muito tempo, foi deteriorando as contas externas, e o Brasil, de novo, voltou à crise de balanço de pagamento. Aqui estamos buscando se aproximar cada vez mais da Índia, cada um divide uma missão da Rússia, trabalhando, enfim. Nós diversificamos a diplomacia, buscamos novos parceiros. Qual foi o resultado? Nós começamos a gerar grandes superávites comerciais, a economia mundial vinha bem também, e acumulamos em 10 anos 380 bilhões de dólares de reservas. Nós não tínhamos nada, nós devíamos para o FMI. Hoje já temos 380 bilhões de dólares. Na crise, nós emprestamos 14 bilhões de dólares para o FMI, socorrer países em dificuldade. Então, organizamos nossas contas externas. Ao ter superávit e organizar, nós conseguimos aumentar os investimentos externos. Nós hoje estamos com mais de 60 bilhões de dólares de investimentos externos diretos no Brasil. O Brasil tem mais investimentos da Europa que todos os outros BRICS juntos. Se você
somar China, Índia e Rússia, nós temos mais investimentos. Por quê? Tem um componente histórico, nós temos uma cultura democrática, nós respeitamos o contrato, nós temos Estado de Direito, nós temos democracia, nós temos valores muito próximos à democracia que a Europa ajudou a construir, os valores ocidentais, democráticos, do Estado de Direito que a Europa conseguiu patrocinar e sustentar ao longo da história. Então, o Brasil, nesse quadro, com essa diversificação de parceiros, nós resolvemos nossas contas externas. O segundo movimento foi equacionar a nossa dívida pública. É muito chato o ajuste fiscal, né? E o pessoal que faz política começa muito cedo e não vai na aula de matemática. Então, todo mundo quer gastar, mas ninguém diz como é que paga a conta. E economista é uma profissão chata, porque você tem que fazer a conta, e a conta tem que fechar. Então, o que nós fizemos? Nós trabalhamos muito seriamente para ter austeridade fiscal ao longo desses 10 anos. Já começou no governo anterior. Nós não queríamos repetir as experiências desenvolvimentistas do passado, como o governo Juscelino Kubitschek, que fez Brasília, a indústria automotiva, deu um salto extraordinário, mas deixou um passivo cambial e fiscal que gerou a crise que deu no golpe de 64, que nós fomos reorganizar a economia em 1967, 68. Saiu de 56 até 67 administrando uma crise fiscal e cambial. Não dá mais para ter populismo em economia. Você tem que ter responsabilidade macroeconômica. Então, nós reduzimos a dívida pública líquida do Brasil de 60% do PIB para 35% do PIB. Eu tenho os gráficos, eu não vou mostrar, mas vocês têm. Eu peguei todos os países importantes, vocês vão ver que o Brasil é uma das únicas exceções que está se desendividando na crise. Nós estamos reduzindo cada vez mais a nossa dívida pública. E como nós baixamos fortemente a taxa de juros, 5,5 pontos, agora 5 pontos percentuais e meio, agora ao longo desse 1 ano e meio, nós estamos hoje pagando 4% do PIB de juros. Nós estamos pagando menos da metade do que nós pagávamos. E isso permitiu, mesmo num quadro de desaceleração da economia, a dívida pública brasileira continua caindo. Por que é importante isso? Porque isso permite você desonerar impostos e manter investimento em gasto público sem se endividar, sem pressionar a taxa de juros. Então, arrumamos as contas externas, atacamos a questão da dívida pública. Terceiro, nós procuramos valorizar os instrumentos que restaram do Estado. Nós tivemos um forte programa de privatizações. Eu brincava na época, então eu não posso brincar que eu sou ministro, mas se deixasse, só não privatizar o Palácio do Planalto e a Praça dos Três Poderes, mas no ritmo que nós íamos não ia sobrar instrumentos para fazer a política pública. E por que são importantes? Quais são os instrumentos que nós temos hoje? A Petrobras, que é um grande instrumento, e os bancos públicos. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal tinha 7% do mercado de crédito no Brasil, hoje tem 15%. O Banco do Brasil tem 23% do mercado de crédito. O BNDES é maior que o Banco Mundial hoje como banco. Então, os nossos bancos públicos permitem fazer uma política anticíclica. Os dados, se quiser depois eu mostro, na crise, o que aconteceu? O setor privado, com a queda dos juros, queda do spread, reduziu o crédito e os bancos públicos aumentaram o crédito. E o resultado é o balanço dos bancos públicos. É exuberante e os bancos privados continuam ganhando bem, porque sempre ganharam. O único amador que teve no sistema financeiro brasileiro foi o Amador Aguiar, que era o presidente do Bradesco. Não é coisa de amador, o sistema financeiro brasileiro é altamente profissional. Tiveram bons resultados, mas foi possível fazer uma política anticíclica porque os bancos públicos brasileiros têm um papel ativo e são indispensáveis para um padrão de desenvolvimento de um país com perfil como o nosso. Então, nós arrumamos o setor público, recuperamos algumas instâncias do Estado, e fizemos, isso é o lado mais importante, políticas sociais inovadoras e criativas. Qual era o foco e continua sendo? Era criar um grande mercado de consumo de massa no Brasil, um grande mercado interno de consumo de massa, que foi fundamental para o crescimento desses 10 anos e é fundamental na crise. Por que é fundamental na crise? Porque na crise não dá para crescer para fora, você só consegue crescer para dentro. Como nós temos mercado, não tem como crescer para dentro. Então, nós tiramos 36 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza nesse período. Nos últimos 2 anos, 22 milhões de pessoas. No nosso cadastro do Bolsa Família, que é um cadastro único republicano que é feito, faltavam 2,5 milhões, que foi a medida, há 10 dias atrás, que a presidenta tomou para zerar
a população que nós conhecemos que está abaixo da linha da pobreza. Não que possa ter fora do cadastro, mas deve ser pouca gente. O que está cadastrado está fora da linha da pobreza. O Bolsa Família veio acompanhado do salário mínimo. Então foi o período de maior recuperação histórica. O salário mínimo que custava $65, hoje está custando $300. Então houve mais de $300. Houve uma forte recuperação do salário mínimo, que atinge 27 milhões de pessoas. Por exemplo, o reajuste do salário mínimo em janeiro injetou na economia, pela CNI, 33 bilhões de reais a mais. O que é isso? Poder de compra. Classe D e E. Cresce o salário mínimo, cresce o Bolsa Família, cresce o PRONAF, que é aquele programa de agricultura familiar para apoiar as pequenas propriedades do campo. Nós vamos criando um grande mercado de consumo de massas. Esse mercado interno gera investimento, gera expansão e gera uma outra possibilidade histórica no Brasil. Você tem uma emergência social para a classe média, que tinha mais ou menos 60 milhões de pessoas, hoje tem mais de 100 milhões de pessoas, cai as classes de mais baixa renda, melhora também para cima, mas a renda que mais cresceu são os mais pobres, cresceu 9% ao ano. A renda dos mais pobres cresceu no Brasil no ritmo chinês. Uma grande emergência social. Esse mercado de consumo de massa, se eu mostrar esses dados só, eu acho que é. Como é que faz aqui? Uma coisa de ver, alguém não queria ver meus negócios aqui? Essa aqui? Deixa eu fazer só rapidamente aqui para mostrar o negócio para vocês. Só mostrar aqui a dívida pública aqui, ó. Aqui, você gosta de dar para ver aqui, dá, né? Vocês vejam a dívida pública, olha, de 2007 a 2012. Todos os países cresceram fortemente a dívida pública. Né? É um quadro generalizado. Você vê, o Brasil reduziu um pouquinho a dívida bruta e reduziu a dívida líquida para 35% do PIB. Aquela coisa que eu estava falando do desendividamento do Estado. Né? A taxa de desemprego também, isso eu falo depois. Aqui está aquela taxa de crescimento que eu falei. Ó. Nós crescimos 4,6%, passamos a 7,2%, vivemos um período de 2,1%, estamos voltando aqui para um patamar de 3,6%. 2002 foi um ano fraco de crescimento aí de em torno de 1%. Então nós estamos voltando a esse patamar, estamos longe ainda desse período aí, áureo do pós-guerra, mas estamos recuperando um padrão de crescimento semelhante ao que nós tivemos aqui no período da primeira metade do século. As reservas internacionais que eu falei, ó, são 37 bilhões, mas se você tirar aqui o que nós tínhamos do FMI, você vê que era ciclo estável, que era basicamente operações de crédito, nós chegamos agora a 380 bilhões de dólares. O fluxo comercial brasileiro que eu falei, a nova política comercial, junto com a nova diplomacia, junto com um período de crescimento econômico. Nós tínhamos um comércio exterior aqui de 65 bilhões, 2002 um patamar de 100 bilhões, nós estamos com um patamar de 470 bilhões, né, crescendo de forma exponencial o fluxo de comércio, que foi muito importante para melhorar as contas externas. Os investimentos estrangeiros que eu falei para vocês também. Peraí. Patamar aqui, olha o patamar que nós tínhamos aqui no começo da década, e nós estamos hoje num patamar muito mais elevado, atraindo muito investimento mesmo na crise. Só quero pegar o dado de renda. A taxa de juros, que eu falei também está aqui. Olha o que caiu a taxa de juros nesse período. A taxa de juros real hoje está em torno de 1,8. Nós estamos com uma taxa de juros civilizada, nós temos uma das maiores taxas de juros nominal e real. Aquela coisa que eu falei do pagamento de juros, 8,5% do PIB, caiu para 4,8% do PIB. É uma redução fantástica, que aliviou as finanças públicas e permitiu melhorar a relação de dívida PIB. A dívida líquida do setor público, o que eu falei para vocês, de 60% para 35%, é um desendividamento fantástico do Estado brasileiro, o que vai dar mais liberdade para a gente trabalhar nas próximas décadas. A relação do crédito. Aqui, ó, falei do banco público e banco privado. Esse aqui é o banco público. Olha a subida que deu na crise, olha aqui o banco privado. Os bancos privados diminuem a taxa de expansão do crédito e os bancos públicos aceleram, na média dá 16%, mas é sustentado pelo Banco do Brasil, Caixa e BNDES. A inflação sempre sob controle, o crescimento do PIB
nós estamos tendo um processo de recuperação, acho que nós vamos ter um primeiro trimestre bem melhor do que foi 2012, que foi um ano bastante difícil, porque como você baixou muito os juros, você tirou do mercado 40, 50 bilhões de reais. E isso aparece na contabilidade do PIB, quer dizer, é uma riqueza que não existe, mas não é uma boa riqueza. Né? Porque a riqueza também é que nem colesterol, tem o bom e tem o ruim. A riqueza financeira é o colesterol ruim. Né? Aparece lá como lucro, é o lucro financeiro das empresas, o sistema financeiro, mas do ponto de vista macroeconômico, do crescimento de longo prazo, não é. Então é um ajuste. Nós estamos saindo de uma política de altos juros para um novo mix da política macroeconômica brasileira. Bom, o desemprego, aqui tem uma sazonalidade sempre, né? Chegou aqui a 4,6 em novembro, no começo do ano sempre sobe um pouquinho, mas está indo no patamar de 5%, que é ao salário mínimo. O salário mínimo passou aqui na década de 334, teve um crescimento real de 85%, né, do poder de compra, nós estamos falando de 27 milhões de pessoas. Aqui a renda que eu falei para você, que eu queria mostrar, o 20% mais pobre, a renda cresceu 75% na década. O 20% mais rico também cresceu, 25%. Eles gostam do governo, viu, esse pessoal daqui, mas esse aqui gosta mais. Gosta bem mais da gente. Então, o que houve? Nós criamos um mercado de consumo de massa. Emprego, salário mínimo, política salarial. Agora, nós temos um grande problema nesse momento. Qual é o problema? Se a gente analisar as taxas de crescimento da economia mundial, eu vou voltar lá para frente, só para mostrar um dado aqui. Não aguento ver o quadro, um gráfico, gente. É um problema de economista, de informação. Quero mostrar só uma coisa aqui. Os primeiros gráficos que eu queria mostrar. Olha aqui, os Estados Unidos estão melhorando, 2,2% do PIB, né? Não estão mais naquele abismo que de 2009, ali da Lehman Brothers e tal. Houve uma recuperação, tem um grave problema fiscal, tem um problema com o Congresso que não dá oxigênio para o governo Obama, do ponto de vista de gasto público, a dívida pública cresceu muito, eles têm um quantitativismo, estão pagando 40 bilhões de dólares por mês de sistema financeiro, estão exportando crise com guerra cambial, desvalorizando sua moeda, jogando crise para a Europa e para os outros países que estão com a moeda apreciada, como nós estamos. Os países de economia avançada, seria com crescimento em torno de 1,3. Onde é que está o crescimento mundial? Nos emergentes, desacelerando, mas é quem sustenta o crescimento mundial. A União Europeia, numa situação bastante difícil, 2012, o patamar, né, uma crise atingiu duramente aqui, mas ela foi jogada e contaminou principalmente o processo. E o mundo numa trajetória de desaceleração do crescimento econômico. Então, num quadro como esse, e tendo que competir com a China, que cada vez produz com custos arrasadores, do ponto de vista de estrutura de custo, produz cada vez mais barato, e um mercado também de consumo de massas, tem escala, tem eficiência, qual é o desafio que nós temos? Nós temos que aumentar a competitividade. O mundo está aumentando a competitividade e a economia é globalizada. Agora, qual é a opção do Brasil? Primeiro, baixar os juros, reduzir o custo de capital. Fizemos. Ao baixar os juros, nós ajustamos um pouco o câmbio. Estava 1,50, foi para 2, melhorou a nossa competitividade, sem trazer a inflação de volta, o que não é fácil, mas foi possível. 3, nós estamos reduzindo impostos. Por exemplo, 43 setores da economia nós reduzimos o imposto sobre folha de pagamento, para estimular o emprego. O emprego fica mais barato. Por que nós queremos estimular o emprego? Para manter um mercado interno forte, porque para fora não dá para crescer, é só olhar o mundo como ele está. Qual é a outra medida para reduzir custos? É o pacote de investimento em logística e infraestrutura que nós estamos fazendo. Mais estradas, mais portos, mais aeroportos, modernizar a infraestrutura. Nós estamos, por exemplo, aeroportos brasileiros. Outro dia eu estava no aeroporto, uma senhora sentou do meu lado, está vendo o mercadante? Eu falei, o que é isso? O avião vai chegar, está lá no painel, não está atrasado, está. Olha isso aqui. Qual é o problema disso aqui que eu não estou entendendo? Isso aqui está parecendo uma rodoviária. Ela, a senhora com aquela perua bem elegante, está parecendo uma rodoviária. Eu cheguei em casa e escrevi um artigo. Eles estão chegando. Eu falei, estão chegando na rodovia, estão chegando no aeroporto. Nós aumentamos em 17 milhões de pessoas por ano o número de passageiros. A mais. 17 milhões. Estamos com 10 voos direto para Portugal, Brasil. E a TAP, tirando a parte de manutenção, a parte de passageiro vai muito bem, uma empresa totalmente lucrativa. Nós estamos ajudando muito nesse negócio.
Não tem um avião vazio, você pode entrar com entupido de brasileiros vindo e indo. Então, o que aconteceu? Esse povo que ia para o Nordeste de ônibus, veio de Pau de Arara e voltava de ônibus uma vez por ano, está indo de avião e gostou e quer ficar. Vai andar de avião. Então, essa emergência do consumo é o que mantém o crescimento e é a grande novidade histórica do modelo que nós estamos fazendo. Pela primeira vez, nós estamos mantendo a estabilidade, o crescimento e a distribuição de renda. Nós estamos reduzindo a desigualdade. Todos os indicadores de desigualdade, eles melhoraram muito nos últimos anos. Vou pegar só aqui uns dados para vocês terem uma ideia, que eu estava falando dos 20% mais pobres, mas tem uns indicadores que são mais sofisticados, mas que são muito importantes. Isso aqui é o Bolsa Família. Nós tínhamos 7 milhões de famílias, temos 13,7 milhões em Bolsa Família. Tem que manter o filho na escola. Essa aqui é a taxa de pobreza. Até 2009, olha o crescimento que nós tivemos na taxa de pobreza, nós estamos zerando a pobreza conhecida, nenhuma família abaixo da extrema pobreza no país. Isso aqui é o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade. Não é só que reduziu a pobreza, a desigualdade está reduzindo no Brasil. Você está alterando as relações sociais de uma forma profunda. Agora, mantendo o emprego, aumentando o salário mínimo, fazendo Bolsa Família, como é que nós vamos garantir o crescimento e a competitividade se nós estamos chegando num pleno emprego? Qual é a resposta que nós temos que dar? Educação. Então, a educação é um eixo estrutural para a gente conseguir avançar nesse modelo de crescimento com distribuição de renda com o mercado interno de consumo de massa. A educação ela é indispensável, porque é ela que impulsiona a inovação, é ela que impulsiona a competitividade, é ela que impulsiona a cidadania, num caso como o Brasil, e ela é indispensável para a gente poder sustentar esse modelo que nós estamos percorrendo. O Brasil não está aumentando a eficiência, desempregando as pessoas e reduzindo o salário. Outros países têm que fazer isso. Nós temos recursos naturais que nos ajudam muito nas contas externas. Nós temos hoje a autossuficiência do petróleo, que é muito próximo. Nós somos o terceiro maior produtor de alimentos no mundo. Nós somos o país que mais aumentou o excedente exportável de alimentos na última década. Então nós temos tamanho continental, recursos naturais que foram fundamentais. Mas nós temos que aumentar a qualificação do trabalhador brasileiro. Nós temos que investir pesadamente em educação. E isso vai da creche à pós-graduação. Então hoje nós temos 26% das crianças em creche, de 0 a 3 anos. Nós tínhamos 9% há 10 anos atrás. Nós aumentamos fortemente a inclusão nas creches, estamos com 80% das crianças de 4 a 5 anos. Por que é fundamental a creche? Porque as crianças mais pobres, só 12% estão na creche. E numa família letrada, uma criança ouve ao longo de um ano 1 milhão de palavras. Numa família analfabeta, pobre, ela vai ouvir em torno de 300 mil palavras. A criança, a primeira, vai chegar na escola falando entre 12 e 15 mil palavras. Ela vai se alfabetizar facilmente. A segunda vai chegar na escola falando entre 300 a 400 palavras. Ela vai ter muita dificuldade para se alfabetizar. Especialmente para famílias mais pobres, a pré-escola, a educação infantil, é indispensável para alfabetizar na idade certa. E para nós hoje é no máximo 8 anos de idade. Bom, então nós estamos fazendo um esforço muito grande nas creches. Por exemplo, as famílias que estão no Bolsa Família, se o prefeito colocar uma criança na creche, a gente paga o Fundeb, que é o que a gente repassa por aluno, mais 50%. Se a criança é pobre, nós pagamos 50% a mais para ele botar na creche. Eu dou a lista do prefeito, todas as crianças que estão no Bolsa Família, são as crianças mais pobres da cidade, para ele buscar e falar, se você trouxer essa aqui, eu te dou 50% a mais. Corre atrás. Por quê? Porque é isso que vai permitir alfabetizar todas as crianças do Brasil na idade certa. Nós lançamos o segundo programa, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa. Todos os governadores aderiram, quase todos os prefeitos aderiram. Nós estamos dando uma bolsa de R$200 para 370 mil professores alfabetizadores. Todo mundo está recebendo uma bolsa adicional. Tem 18 mil monitores que estão formando os professores 2 anos para alfabetização. Tem 36 universidades trabalhando nesse programa de alfabetização. E por que isso é fundamental? Se a criança não aprender a ler, interpretar um texto, escrever, e se ela não dominar as primeiras contas da matemática, nada mais vai acontecer na escola.
Em algum momento ela vai abandonar. Em geral, ela vai abandonar na 6ª série, porque ela deixa de ter um professor por aluno e passa a ter 6 professores na sala de aula, ela se desorganiza e acaba ou atrasando ou abandonando a escola. Então, quando ela chega no ensino médio. E qual é o quadro do Brasil? Por exemplo, só olha para o sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, 5% das crianças não aprendem a ler e escrever com 8 anos de idade. Nordeste, 23%. Alagoas, 35%. Pará, 32%. Maranhão, 34%. Então, você tem um quadro que é quanto mais pobre, e aí não tem nada a ver com partido, com cara do governador, etc. Tem alguns estados que foram muito criativos nas suas políticas educacionais, que deram um salto muito importante, estados pobres do Brasil, como o Piauí, como o Ceará, que deram um avanço muito forte, mas é um grande desafio o Norte e o Nordeste. Então nós estamos fazendo um programa para dar prioridade. E nós vamos avaliar as crianças agora. Nós vamos fazer uma avaliação com 8 anos de idade e com 7 anos de idade. O MEC vai lá na sala de aula ver se ela sabe ler e escrever, se ela interpreta um texto, se ela sabe explicar as contas ou não. Não é a professora que vai fazer, não. Somos nós que vamos lá fazer. E com isso nós vamos fazer uma análise diagnóstica para ver onde é que está, não deixar nenhuma criança para trás e alfabetizar todas as crianças. Aí nós vamos para os anos iniciais, que o IDEB, que é a nossa avaliação na qualidade do ensino, está melhorando muito. É onde nós estamos melhor nos anos iniciais. Qual é o programa para os anos iniciais e os anos finais do ensino básico? Escola tempo integral. Não vai ter educação de qualidade se não tiver escola tempo integral. Só que nós não temos espaço na escola para dar para todas as crianças ensino integral. Então, a meta do MEC era chegar a 30 mil escolas tempo integral até 2014. Nós já cumprimos em 2012 essa meta. Já dobramos, vamos para 60 mil agora. Só que nós estamos tendo que fazer parceria com o clube, com igreja, com instituições, outras, para ter atividade no contraturno para as crianças ficarem 7 horas na escola, porque não temos ainda infraestrutura escolar para abrigar. Nós temos 70 milhões de alunos. É outra, a escala do Brasil, tudo é muito complicado. Nós temos 2 milhões de professores, 3 milhões de funcionários. Então o sistema é muito grande e os desafios são colossais. No campo, por exemplo, nós estamos construindo 3 mil escolas. E estamos distribuindo ônibus, porque muitas crianças não vão na escola porque quando chove não passa na área de terra. Quem é de algum estado pobre sabe como é que é. Esse ano, por exemplo, nós distribuímos 14.500 ônibus escolares, feitos para os alunos com mais segurança, traçado 4x4, para poder atingir a população rural, que é onde está o maior analfabetismo adulto e onde está a maior dificuldade da nossa rede escolar. Então nós estamos buscando a escola tempo integral. No ensino médio, qual é o grande, que é o maior desafio? Onde está o maior nome do ensino brasileiro, onde estão as maiores dificuldades. 86% da rede de ensino médio é de governadores. Então o MEC só vai conseguir fazer em parceria com os governadores. Nós estamos concluindo um programa, deixa a gente anunciar, depois vocês vão saber como é que é, mas nós estamos focados junto com o secretário de Educação do Estado para reestruturar o ensino médio brasileiro, que é o nosso maior desafio. Agora, tem uma reestruturação em curso, 2. A primeira reestruturação é o Enem. Vocês viram esse ano? Bom, aqui todo mundo, quem é brasileiro, fez, né? 4 milhões, só está aqui também porque fez. Né? Não é porque é filho do ministro, nem de senador, nem amigo do empresário. É porque é bom, passou e vem. É republicano. Né? É totalmente republicano. Tem que tirar mais de 600 pontos no Enem. Então nós tivemos 4.170.000 inscritos no Enem. Como eu organizei o Enem, o primeiro Enem a gente nunca esquece. Você imagina que são 144.000 salas de aula, 566.000 fiscais, 140.000 salas de aula, e tem que chegar a prova no mesmo horário, com sigilo. Ainda tem uns desgraçados amigos de vocês que vai lá, antes da prova entrar, ele fazia questão de tirar foto para dizer que vai botar no Facebook. Nós tiramos 64 deles dentro da sala de aula, já pusemos para fora, já perdeu a prova. E do outro lado, é um irresponsável completo. Do outro lado, tinha e a imprensa fazendo assim, põe aqui a sua foto. E o idiota tira a foto, põe na imprensa e perde a prova. Né? Aí, do outro lado, o que tem do outro lado? A menina sentada no Mato Grosso do Sul, fazendo o Enem. Eu até dei destaque para ela, a Pâmela. A menina pariu no dia da prova. Teve um filho no banheiro para fazer a prova, desesperada. Eu liguei para ela logo após ela ter, era um menino que nasceu,
e ela botou o nome do irmãozinho, que o irmão dela tinha morrido, homenageou o irmão, então eu falei, ó, você vai poder fazer a nova prova, porque tem o segundo Enem, você vai poder, ela chorou agradecida, eu preciso fazer o Enem, porque é a única chance que eu tenho de poder entrar na universidade, etc. A outra mãe tinha uma criança de 5 anos, ela vai fazer a prova, não teve que deixar a mãe, deixou a criança fora da escola. Eu falei, ó, pode tirar abandono de menor, a lei não permite, ela vai ter que pegar a criança e ir embora para casa, chorar desesperada, mas não tem acordo, conselho tutelar, não pode abandonar a criança de 5 anos. O outro estava foragido da polícia e foi fazer o Enem. A polícia chegou lá e falou, ó, tem que entrar para prender o cara. Para entrar, você não vai entrar. Vai quebrar o sigilo da prova, vai esperar e vai prender a hora que ele sair. E o cara, a única coisa que ele prendia, ele falou, pode me prender, mas deixa eu terminar meu Enem. E fez o Enem. Então, são casos assim, fantásticos. Os sabatistas, aquele pessoal religioso que não pode trabalhar no sábado, eles ficavam da 1 hora às 8 horas da noite trancados numa sala, que só pode fazer a prova depois que o sol se pôr. Aí eles começavam a prova. E eu tenho que organizar o sabatista também. Eu tenho que preparar a prova a partir das 8 horas da noite, depois tenho que pegar o cartão dele às 1 hora da manhã, trazer todos os cartões, corrigir, e a redação que nós corrigimos, né? 5 competências, uma nota para cada competência. Nós devolvemos 4.200.000 redações, e até agora não teve ninguém que veio a público e falou, ó, a minha correção está errada. Não tem nenhum exame no planeta, nós somos o segundo maior exame dessa escala que devolva a redação, porque sempre tem uma subjetividade. Fizemos um critério mais objetivo possível. Bom, entrou no Enem. Agora, o que o Enem mostra também? Nós aumentamos em 150% as matrículas, tem aí, depois vocês olham os dados, não dá tempo de falar disso, no ensino universitário em uma década. Nós fizemos mais vagas na universidade que toda a história do Brasil. Primeiro, o ProUni. Estava falando com o Nuno Crato. Eu acho uma excelente sugestão. Porque como é que funciona o ProUni? A gente dá uma isenção fiscal na universidade e ele me dá a bolsa de estudo. Como o custo marginal de botar um aluno mais na sala de aula é muito pequeno, porque já está o professor, já está a sala, está todo o custo. Botar mais 5 alunos na sala de aula não tem custo. Então o custo por mês sai R$50 por vaga. Muito mais barato do que a universidade, em vez de pagar professor. Então nós temos 1.300.000 vagas. Depois, o FIES, que é aquele financiamento subsidiado, juros de 3,4% ao ano, sem correção monetária, portanto subsidiado, você pode pagar em 12 anos, nós temos mais 600.000, 100.000 só para engenharia. Pela primeira vez na história, a engenharia passou o direito, uma coisa muito positiva. Mostra que o Brasil mudou a pauta, né? Na crise, todo mundo queria virar advogado. Só confusão, não tem o que fazer, tomar daqui, pagar para lá, todo mundo vai para o direito, né? Agora não, está crescendo, precisa de engenheiro, passou em engenheiro, que é o que nós queremos. Engenheiro é eficiência, porque advogado é custo, né? Mais eficiência, mais produtividade. Então melhorou bastante também a parte do perfil. E expandimos as universidades federais, mais do que dobramos a rede, temos 1.100.000 estudantes. Então, passamos de 3 milhões para 6.900.000 estudantes universitários no Brasil, que é um crescimento fantástico. O problema agora é crescer com qualidade. Então, nós estamos avaliando, esse ano, por exemplo, nós fechamos 200 vestibulares, só em engenharia e afins. Agora vem humanidade, em 2013, vamos fechar mais do que isso. E depois vem saúde e vamos fechar mesmo. Não tem avaliação, tem o ENAD, tem avaliação, tem o IGC, não tem qualidade, nós vamos fechar. Tem que crescer com qualidade. Agora, dos 4.200.000, só tem 1.100.000 vagas de ingressantes. 3 milhões vão ficar fora da universidade. Com todo esse esforço, não tem como entrar, não tem aonde tudo. Aí fala assim, por que não faz o segundo Enem? Porque não tem vaga. Não é um problema da seleção, não tem vaga. Com todo o crescimento, nós estamos com 17,5% dos estudantes de idade universitária na universidade. Portugal está com 40%, ou seja, nós temos que ainda dobrar nossa rede para chegar no padrão CDE. Nós temos que continuar crescendo a rede. 86% dos alunos são da escola pública. 88% dos alunos são da escola pública. 12% do ensino privado. Em 4 anos, metade das vagas é mais do que justo. Aí vou dar 2 dados para vocês pensarem. Sabe quantos pobres os 20% mais pobres da população, estudam na universidade ou têm diploma universitário há 10 anos atrás? 0,5%. Melhorou muito, hoje é 4,2%. Mas os 20% mais ricos
47% tem diploma universitário. Onde está a desigualdade social? Está na educação, está na sala de aula. Você tem que ter políticas de inclusão social. Sabe quantos negros tinham diploma universitário há 10 anos atrás? 2%. Hoje é 10%. Melhorou muito, mas eles são 51% da população. Então nós estamos fazendo uma política de cotas e vamos fazer uma tutoria e apoiar os estudantes da escola pública para que eles possam superar as desigualdades, porque não é o Bolsa Família que vai reverter a desigualdade, isso é só o começo. Acabar com a pobreza é o começo. Reverter a desigualdade é dar conhecimento, é isso que dá liberdade à pessoa para poder escolher o que vai fazer. Quem estuda, escolhe o que vai fazer. Quem não estuda, é escolhido ou não. E a maioria não é escolhida. Então nós precisamos dar qualidade. O que nós estamos fazendo com essa outra parte dos jovens? Pronatec, ensino técnico profissionalizante. Criamos 2,5 milhões de matrículas esse ano, vamos criar mais 2,3 milhões esse ano, expandindo a rede do Senai, do Sistema S, para dar qualificação, profissionalização, para manter o emprego, a renda, aquilo que eu disse desde o início, sem arrochar salário e aumentar a competitividade, mais Pronatec. E na ponta desse processo está o Ciências Sem Fronteira. Então estão vocês. É um investimento muito grande que o Brasil está fazendo. É um dinheiro que está saindo de alguma outra área que precisa para pagar o custo de vocês. Porque nós temos a consciência, o que isso vai, quando a gente olhar 10 anos para frente, isso vai mudar a história da produção científica, tecnológica. A responsabilidade de vocês é essa. Nós mandamos 1.000 agrônomos veterinários no início, no final dos anos 70, início dos anos 80, para o exterior e montamos a Embrapa. A Embrapa fez o Brasil, que importava alimentos, virar o terceiro maior exportador de alimentos no planeta. Foi a ciência e a pesquisa que fez a agricultura brasileira ser o que é o país que mais aumentou o excedente exportado de alimentos na última década. A matemática, a física, a química, a agronomia, foi isso que fez o Brasil ser o que é. Hoje nós temos a Embraer, que é a terceira empresa de aviação do mundo, porque há 60 anos atrás nós fomos no MIT, trouxemos um reitor, 6 professores, montamos uma escola de engenharia, que é o ITA, criamos a Embraer, o INPE, satélite, por quê? Porque nós investimos em recursos humanos e talento e fomos buscar as excelências do mundo para criar centros de excelência e poder dar esse salto na engenharia. A Petrobras tem a Universidade da Petrobras. Nós investimos em 27 laboratórios no Brasil. Criamos o CENP, que é o Centro de Pesquisa. A Petrobras foi a primeira empresa a chegar a 7.000 metros, descobriu pré-sal, petróleo, e nunca nenhuma empresa tinha chegado. Tem problema de corrosão, pressão, e toda uma complexidade logística e operacional. Por quê? Porque nós investimos na formação de recursos humanos estratégicos. Então, hoje, nós estamos dando uma escala de botar 101.000 alunos, os melhores, nas melhores universidades, para voltar e continuar tendo relação de onde vocês estão. Pensar a longo prazo, criar rede, saber o que está sendo pesquisado aqui, quais são as áreas mais interessantes, que tipo de tese vocês podem fazer, que tipo de trabalho vocês vão fazer, que tipo de empresa vocês vão trabalhar. Quer dizer, é uma oportunidade que as gerações passadas nunca tiveram. Então, se 1.000 nós fizemos a Embrapa, o que nós podemos fazer com 100.000 durante 10 anos? O que nós vamos fazer em termos de mudança da qualidade, da produção do conhecimento, da inovação e da ciência? Então, vocês estão fazendo parte dessa geração. Do Brasil que está muito melhor do que era, um Brasil que ainda tem muitos problemas. A obrigação de vocês aqui é estudar, estudar e estudar. E se estiver cansado, estudar mais, que é muito pouco, para tudo que nós estamos investindo, porque o Brasil precisa que vocês estudem. Então, exijam, estudem e voltem para lá, sempre que puder, para cá também. Muito obrigado. Se tiver alguma questão, vamos lá, pode levantar. Alguém coordena aí? Qual é o teu nome e da onde que faz? Eu sou Rafael Campos, brasileiro, e faço o doutorado aqui, Então, eu não sou... Que área? Em História. A História. Então, eu não sou do Sem Fronteira. Mas está dentro dos programas da CAPES? Sim, eu sou professor da CAPES. E a minha pergunta não se relaciona a uma questão propriamente econômica, mas é mais propriamente a uma questão técnica da CAPES. Eu ouvi com bastante atenção e interesse a sua palestra. E agora, bem no final, você acabou de dizer uma coisa que acho que aqui
posição preponderante da ciência para o progresso do país. Isso no Brasil como qualquer área. Mas, dentro dessa evolução, existe uma questão que também é uma preocupação da CAPES e a Ciências Sem Fronteiras, acho que é o exemplo máximo disso, que é a internacionalização do Brasil na área científica. Saiu agora a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, soltou uma informação acerca da condição do BRICS, junto com o CARA, da Coreia do Sul, de que o Brasil tinha uma condição de 1/10, o Brasil não, esses países, tinha 1/10 da produção científica da Europa, e agora tem 25%. Mas, e aí as Ciências Sem Fronteiras nem entram na questão de as humanidades estarem ou não nas Ciências Sem Fronteiras, isso é uma outra questão. Mas a questão técnica é, a CAPES tem uma área que chama Web Qualis, e ela faz avaliação científica das produções acadêmicas dos pesquisadores brasileiros, que é totalmente diferente da produção europeia, por exemplo. Nessa área, eu falo propriamente da área de história. Existe, por exemplo, um jornal que é The Journal of History of Biology, o jornal de história da biologia. Esse jornal não é avaliado pela CAPES. E eu, como pesquisador da CAPES, não tenho o menor interesse em publicar nesse jornal, porque eu não tenho incentivo, porque não vale nenhuma nota. Isso quem determina não é a CAPES enquanto grande área, são os pareceristas que fazem essa determinação. Mas a proposta que eu tenho, por isso mesmo, não é bem uma pergunta em si. Mas é que tem esse sistema da CAPES combinado com os fatores de fato internacionais que são o fator de impacto. Isso nas outras áreas, como odonto, já acontece no Brasil, mas nas humanidades ainda é uma resistência da própria área, mas quando a área tem uma determinada resistência, eu acho que é necessária a intervenção do governo que se propõe a internacionalizar. Como é teu nome mesmo? Rafael Campos. Rafael, eu acho que você tem várias questões aí embutidas, queria comentar algumas. Primeiro, por que nós priorizamos engenharia, as áreas tecnológicas, saúde e as ciências exatas, matemática, física, química e biologia? Porque são nossas deficiências. Sinceramente, as nossas deficiências hoje não estão nas humanidades. Não estão. Se você olhar a história, temos muita coisa a trocar, aprender aqui, é um país com uma excepcional história, um país que sempre olhou muito para o seu passado, que olha com atenção, então, que cultiva, que valoriza. Vai ter muita coisa, mas não está na ciência social, na antropologia, na sociologia, na política. Nós construímos um caminho nas humanidades. Outro dia eu estava conversando, brincando, a Coreia do Norte fez uma pesquisa, e a pesquisa diz o seguinte, que o país mais feliz do mundo é a China, segundo é a Coreia do Norte. Eu acho que o terceiro deve ser o Irã, a pesquisa que eles fizeram. Foi feita uma pesquisa em 170 países de opinião pública, e o Brasil é o país com mais otimismo e felicidade em relação ao futuro, é o povo que mais acha que vai ser feliz no mundo. E disputa o terceiro lugar em termos de felicidade hoje. Né? Então, isso se deve às nossas humanidades. Nós somos um país soft power, nossa inserção internacional não cria alerta e confronto. 140 anos não temos guerra com ninguém. Nós convivemos com a diversidade, com a pluralidade, um país democrático, um país alegre, um país da cultura, da música, da dança. Então, nossos problemas estão na matemática, na física, na química, na engenharia, na tecnologia da informação, na saúde. É aí que nós temos que buscar esforços. Agora, como nós lançamos Ciências Sem Fronteira, nós mantivemos as bolsas que nós tínhamos, que estão indo predominantemente para as humanidades. Então, aqui em Portugal, nós temos hoje 2.950 estudantes nas áreas das Ciências Sem Fronteira e temos 2.400 nas outras áreas, inclusive na área de licenciatura, que é um programa muito importante para nós como PIB. Então, primeiro comentário, por isso que foi feito, mas não quer dizer que nós abandonamos a humanidade. Até discuti com o Durão Barroso, com a comissária de Educação, ontem em Bruxelas, no Erasmus Mundo, a gente lançar um programa de bolsa só para economia criativa, cultura e arte, que é uma potência, é um setor que o Brasil tem muito turismo, muita vocação, que gera muito emprego, a indústria criativa e a economia criativa, a gente tentar fazer um programa específico para essa área. Agora, o que eu concordo que é o lado mais difícil da sua conversa que eu citei? Na física, um elétron aqui, ou no Japão, ou na Coreia, ou no Brasil, a carga de elétron é a mesma. A tabela de elementos da química é a mesma. A lei da gravidade é a mesma. Nas ciências humanas não é assim. Não é assim. Não é uma ciência exata. Então, o que é a produção certificada internacionalmente em política? Quem certifica? Ou não tem uma linha editorial ideológica?
Acho que tem. E na sociologia, na antropologia, tem um debate teórico, político, que não permite uma certificação tão simplificatória assim. Então tem um problema nas humanidades. Uma das formas que nós estamos buscando contornar esse problema, valorizando o que nós fazemos, nós vamos lançar uma revista agora, dia 18, no Mercosul, todos os países da América do Sul, nós nos reunimos, vamos lançar uma revista só para humanidades e ciências sociais, traduzida em todas as línguas da vida, inglês, francês, espanhol, português, para gerar impacto na produção internacional, apoiada por todos os ministérios, para valorizar a nossa produção acadêmica científica e valorizar a nossa identidade cultural e todos os valores que cercam as humanidades. Então, nós reconhecemos esse problema, você tem toda a razão, não é simples resolver. E outra coisa que não é simples também é o seguinte, não pode ser só artigo publicado em revista indexada, produção de conhecimento. Tem que avaliar o impacto, como você falou, fundamental o impacto. Nós somos o 13º país em termos de produção indexada científica das publicações internacionais. Melhoramos muito a nossa produção. Agora, vai ver patentes. E patentes é riqueza. Patentes é o conhecimento aplicado. Nós estamos lá embaixo. Então você pega eu vi, por exemplo, aquele copaíba, que é uma seiva de uma árvore da Amazônia, que é um antibiótico natural, tem uma série de propriedades, tinham 67 patentes. Não sei quantas do Japão, algumas da Europa, outras dos Estados Unidos, do Canadá, não tinha nenhuma brasileira. Então, nós precisamos saber olhar também o salto seguinte, colocar outros valores no processo da carreira acadêmica. Então, as patentes, por exemplo, não são valorizadas. A docência. Você tem excelentes pesquisadores que não são necessariamente bons professores. Você tem excelentes professores, caras que marcam a tua vida, exatamente porque ele está se dedicando à docência, atendendo os alunos, preparando a aula, se esforçando, ele deixa de fazer. O outro que está na casa dele só fazendo artigozinho e publicando, vai estar muito melhor na carreira do que o primeiro. Então, essa é uma discussão em aberto. Como você já está no doutorado, faça a proposta. Não levante mais só o problema, você já está na hora de começar a falar, estou propondo isso aqui. Você pode enviar para o Jorge Guimarães, que está aqui, que é o presidente da CAPES. Como você desceu o cacete na CAPES, você vai é o Jorge, é ele mesmo que cuida disso. Vai, próximo. Meu nome é Fernanda, eu também sou aluna de doutorado pleno aqui, sou bolsista da CAPES. E a minha pergunta é bem simples, o meu projeto na área interdisciplinar, eu acho que é um projeto que pode contribuir muito com relação ao Brasil no sentido de pensar que dentro de poucos anos nós vamos ter um crescimento exponencial, tanto no número de diabéticos do tipo 2, quanto da questão do envelhecimento. E isso vai ter um impacto grande nos cofres públicos. A minha questão na verdade, é geral. Eu queria saber como é que a CAPES vai aproveitar o meu trabalho. Eu não queria que minha tese, assim como de outros alunos, fosse apenas uma tese para terminar num artigo científico ou uma tese para terminar como uma tese para prateleira. Eu queria saber, porque depois que eu terminar o doutorado, eu sei que eu tenho que ficar no Brasil, entre aspas, presa, por, no meu caso, 2 anos, que eu vou ter 2 anos de bolsa pela CAPES. Mas eu queria saber como é que, de fato, eu posso contribuir com o meu país depois. Porque eu sei que está sendo investido um dinheiro grande para eu estar aqui hoje, e eu queria saber como é que a CAPES pensa que vai aproveitar toda essa experiência que eu estou adquirindo aqui. Porque atualmente eu estou trabalhando... Qual universidade que você veio? Universidade Nova de Lisboa. Mas você veio da onde? Eu vim da Universidade Federal de São Paulo, eu fiz uma mestrado lá. E essa é uma questão que eu tenho sempre em mente. Eu tenho discutido com outros colegas que eu tenho a oportunidade de conversar aqui em Portugal, porque eu tenho de fato medo que todo esse meu trabalho de 4 anos seja só uma tese na prateleira. Então, eu acho que, Fernando, é uma excelente questão que você se colocou bem cedo, porque o risco de a gente se envolver com os labirintos acadêmicos, que um cita o outro, né? E aí você produz uma coisa que só o seu orientador e o outro que vai vir depois vai ler, etc., é grande. Em parte, conhecimento também se faz assim, né? Você busca um caminho e encontra, o outro vem e encontra, e em algum momento explode aquela linha de investigação que não é só você que está nisso.
Tem um monte de gente trabalhando, né? Então, diabetes tipo 2. Tem muita gente trabalhando na ponta do sistema único de saúde, nos hospitais. Por exemplo, eu tenho um assessor, eu gosto muito do Carlão, amputou uma perna na semana, 20 dias atrás, de diabetes. Né? Tinha um processo de deterioração e tal, a readaptação, o custo que tudo isso traz, etc. Então, o que eu posso dizer? Primeiro, brigue pelas suas ideias. Lute por elas. Vai à luta. Não fique esperando, não, que não vai chegar ninguém, Papai Noel vai pegar e vai resolver. Isso é uma coisa. Tente publicar artigo, escreva o máximo que você puder, participe dos simpósios acadêmicos que vão discutir, dispute o espaço para mostrar, exponha com clareza as suas ideias. Né? Você tem que buscar, tente envolver mais acadêmicos, tanto na Unifesp como aqui, para em busca das teses que você está levantando. Então, esse é um processo de luta permanente. É um processo que vai. Eu estou 40 anos na minha tese. Comecei lá atrás, tentando explicar o que era um sujeito histórico que estava nascendo ali. E eu, por exemplo, o meu último trabalho é sobre os 8 anos do governo. Que eu estou dentro, mas que eu estou tentando analisar, avaliar, criticar, tentando interpretar. Não é fácil não, ele toma cacete todo dia. Se você lê os jornais, então, eu devia até desistir da minha tese, dizendo que o governo deu certo. Ainda bem que o povo tem votado, tal, tem ajudado um pouquinho e dá uma certa motivação, mas é uma disputa na economia, nas ciências sociais, na história, é uma disputa acadêmica, política, história, você tem que agarrar a sua ideia. Segundo, não tem nada de ficar preso, entre aspas, no Brasil, não. Não tem nada disso, não. O que tem que entender é o seguinte, o povo brasileiro, a maioria do povo, que, como eu disse, não consegue nem chegar na universidade, a maioria dos jovens não vão chegar na universidade. E estão lutando para chegar. O que eu falei do Enem é para mostrar para vocês o tamanho da vontade que existe das pessoas estudarem, não tem espaço para estudar. Quem pode estudar? Você estudou na universidade pública, agora você está com uma bolsa de doutorado. Você tem que devolver o que você produziu para o Brasil. Você pode distribuir para outros povos, mas você precisa voltar e devolver. Isso é uma coisa de reconhecimento pelo que o povo fez por você, do que o esforço que as pessoas fizeram, anônimas, que estão pagando seus impostos. Então, uma coisa, vocês têm que ter orgulho do Brasil querer que você volte. Porque nós vivemos um período de diáspora intelectual. Os nossos talentos são todos embora do Brasil. E sabe, o nosso problema é diferente hoje. Não é só que as pessoas estão voltando, é que tem um monte de gente entrando, querendo entrar. O Brasil hoje é um polo de atração. Só na capital de São Paulo, no ano passado, eu estava na Câmara de Comércio Brasil, Portugal, a Câmara estima 6 mil portugueses foram morar no Brasil. Só na cidade de São Paulo. Então, hoje nós estamos discutindo engenharia, reconhecimento de diploma. Nós precisamos ampliar para as outras áreas, estamos discutindo. E no passado, muita gente veio para cá. Muita gente, na crise durante os 20 anos, brasileiros vieram para cá. Tem gente, hoje mesmo encontrei uma dentista que já está aqui há 26 anos. Já tem passaporte português, já está totalmente familiarizado e tal. Então não é prisão entre aspas, não. É devolver o conhecimento, o investimento que o país fez em você. E você tem que ter orgulho disso. Sim. Ir lá com a maior vontade, ficar 2 anos, brigar pelas suas ideias. Talvez eu não tenha. E a rede que você criou aqui, você vai continuar pro resto da vida, as amizades, conhecimentos acadêmicos. Mas a minha preocupação é, eu tenho para mim que eu quero seguir carreira acadêmica no Brasil. E eu quero muito voltar para o Brasil. E eu tenho fazer concurso. Sim, público e trabalhar numa universidade. Está cheio de vaga agora. É o que eu quero. É o que eu quero. Não, está cheio de vaga lá. Estamos abrindo concurso. Nós vamos abrir só na área de medicina. Nós estamos abrindo nas universidades públicas 1.800 vagas. E 2.500 novas vagas no total. E vamos ampliar. Então, estão precisando de médico professor, principalmente com doutorado, que vale ouro. Porque a maioria dos médicos só querem trabalhar no consultório. Então, pode voltar que vai ter espaço para você falar, que vai dar muita aula sobre diabetes. Sim, mas a grande questão é, eu tenho muito orgulho de ter que voltar para o Brasil. Mas a minha preocupação, de fato, é como é todo esse conhecimento que eu adquiri. A minha questão é com relação à CAPES. Eu não quero que o meu trabalho de 4 anos seja perdido. Mas a CAPES, o papel da CAPES, ela não tem como garantir que vai ser prestigiado. Quem que vai prestigiar o seu trabalho? É a qualidade do trabalho, é você publicar o que você está fazendo. No currículo Lattes,
Você vai entrar no currículo lá como doutora, vai estar lá teu nome, a tua tese, o que você produziu. Qualquer um outro que quiser trabalhar vai olhar e vai descobrir lá, a Fernanda produziu uma tese, vamos olhar essa tese. Nós estamos botando agora, eu estou fazendo uma coisa, uma universidade livre. Vamos colocar todos os seminários, palestras, disponível na internet para quem quiser assistir. Não é ensino à distância, não. É liberdade total. Cada um busca o que quer. Então você pode pegar a sua tese lá, apresentar e deixar lá disponível para quem quiser pesquisar. Você vai ter que fazer, usar todos esses instrumentos para criatividade. E como você é boa para reivindicar, você vai logo resolver. Muito obrigada. Vamos lá, nós temos que fechar isso. Vocês vão me matar. Eu estou há 3 dias, 24 horas por dia, com 4 horas de fuso horário. Agora hoje é 3. Mais 2, hein? Sim? Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhor ministro. Eu me chamo Viviane Carrico. Eu sou presidente atual da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra. E eu venho aqui para falar mais em algumas questões gerais que tive a verificar todos os dados que o senhor ministro podia dar, mas o que nós trabalhamos e o que nós vemos todos os dias são as questões que eu vou levantar agora. E vou aproveitar também que está presente o doutor Antônio Rendas para perguntar sobre uma questão atual que saiu, se não me engano, no dia 5 de março, sobre uma proposta do Estatuto do Estrangeiro, de Estudante Estrangeiro, que vai aumentar as propinas aos estudantes internacionais. Eu percebi, pelo que eu vi, que a legislação não vai afetar aqueles estudantes que fazem parte de estados que têm alguns acordos com Portugal. Nesse caso, eu espero, e a associação também espera, que esteja incluído o Brasil e os demais estados da CPLP, mas como nós sempre tratamos um pouco com desconfiança com coisas novas, eu gostaria de saber se vai afetar os estudantes internacionais e, inclusive, os estudantes brasileiros que não fazem parte do Ciências Sem Fronteiras, do programa de... Eu vou pedir uma negociação amanhã no Crato, vou levar você. Tá? Pronto. Eu agradeço, vou com enorme prazer. E vemos isso com desconfiança porque trago aqui uma questão com relação, por exemplo, à Fundação de Ciências e Tecnologias, que agora voltando à questão com o colega aqui de doutoramento nas áreas das humanidades, grande parte dos estudantes de doutoramento de humanidades fizeram pedidos de bolsas para essa fundação anos atrás e o regulamento atual da fundação não permite que os estudantes que estejam aqui com autorização de residência temporária sequer se candidatem para terem algum tipo de acesso a essas bolsas. E eu gostaria também aqui com a presença da CAPES que fosse verificado o porquê, porque não nos parece justo, por questões de reciprocidade, que isso se passe, já que os estudantes estrangeiros que chegam ao Brasil não têm esse veto, digamos assim. E agora, voltando à questão da validação de graus, que nós temos batalhado há muitos anos, nós precisamos realmente ter uma solução para essa contenda, porque os estudantes que vêm para cá, então, que já estavam em mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, têm imensas dificuldades quando chegam ao Brasil para a validação. Os Ciências Sem Fronteiras, como é o primeiro grupo, nós ainda não sabemos muito bem como vai funcionar, mas os programas de licenciaturas internacionais que a Universidade de Coimbra foi a primeira universidade que recebeu a primeira leva, e desculpe a expressão, dos estudantes de programas de licenciaturas internacionais. Parece que estão a haver problemas com a questão das cargas horárias e das cadeiras que eles fizeram aqui, como é que se vai validar lá, enfim. O primeiro grupo já está tendo problemas e é um programa já organizado para que se não haja problemas desse gênero. Portanto, isso não é muita coisa. Eu espero que eu venha representar uma associação e, como pode imaginar, está muito bem representada a associação. Pronto. Vou pegar essas 3 questões, depois tiver mais uma, você fala. Se eu só pegar uma, primeiro, os 2 primeiros temas eu não conheço, não posso responder. Mas prometo que você vai mandar por escrito o que você falou. E você já está com sotaque do uso. 7 anos, são 7 anos. 7 anos. Quando não... Já está. A miúda está falando. Tive que me incluir isso. Então você vai fazer, ó, você vai me mandar essa carta, vamos olhar. No Ciências Sem Fronteira, o reconhecimento dos créditos é automático, ninguém vem
se não tiver antes, por escrito, a universidade autorizada é o que reconhece o crédito. Mestrado é um problema, porque vocês estão no modelo de Bolonha, é 3 anos mais 2. Nós estamos 4 ou 5 anos, o mestrado já é pós. O nosso mestrado está num outro nível, que não é um final de graduação. Então há um problema aí, não é um problema simples, tanto que a gente não dá bolsa para ninguém de mestrado. Exatamente para não posso mandar alguém para o mestrado aqui, depois ele volta lá. Não. Doutorado, tudo que está na CAP, nas boas universidades portuguesas, não tem nenhum tipo de dificuldade. Então, vamos olhar os 2 primeiros problemas. Eu tenho interesse nos 2 primeiros pontos. Agora, uma coisa só também que vocês têm que entender. Portugal vive uma crise econômica e um corte de gasto público muito severo. Então, nós que estamos aqui, e estão abrindo espaço nas universidades, estão acolhendo, estão sendo parceiros nessa construção, nós temos que entender também o nosso lugar nessa relação. Não adianta a gente pedir o que as pessoas não podem dar. Então, a gente pode até olhar o que é possível fazer. Mas, no momento, nós temos que buscar outra forma de parceria. O que nós estamos dizendo? Vocês estão cortando recursos para pesquisa, por exemplo. Então, nós vamos fazer um seminário, primeira semana de junho, com cientistas de alto nível do Brasil e daqui de Portugal, para ver quais são as áreas estratégicas de interesse comum. Amanhã, por exemplo, nós vamos assinar um acordo com o Centro de Nanotecnologia de Braga, que é um excelente centro de nanotecnologia. Então, é Espanha, Portugal e Brasil. O que acontece? Se nós vamos fazer o edital e aprovar o projeto de pesquisa. Então, eles põem 50, eles tinham 100, só tem 50 hoje para botar em pesquisa. Então, põe os outros 50. A gente financia a outra parte e a gente mantém a pesquisa e o Brasil entra dentro da pesquisa e todo mundo junto produz mais conhecimento. Então, a nossa disposição não é simplesmente chegar aqui e reivindicar e dizer, nós estamos dispostos a sentar na mesa e encontrar formas de parceria para ajudar a ter mais recursos para a pesquisa aqui e que nos interessa os centros de excelência. Então, estamos fazendo exatamente esse movimento. Eu mando, portanto, por escrito. Eu também tenho. Então vai tirar foto. Já tira foto, você mostrar lá, já está de presidente, você mostra lá que reivindicou e fala o outro ponto que tem, vai, curta e grossa. Pronto. Mas sem muito sotaque, está demais isso. Com relação a isso da Fundação de Ciências e Tecnologias, eu acredito que é preciso uma maior parceria, mas a nossa reivindicação é pelo fato dos estudantes não poderem sequer se candidatar. Ou seja, se eu tenho uma pesquisa, se eu tenho um projeto de pesquisa bom, eu posso ser avaliado também, até porque os estudantes ficam, grande parte deles estão no Centro de Estudos Sociais, que é muito conhecido, no Boaventura, fazem pesquisas, ficam aqui em movimento economia, ou seja, enfim. Nós vamos... A validação de graus também. Vamos sentar e ver como é que a gente pode... Ontem, por exemplo, nós conversamos com o Durão Barroso, ele tem está botando muito foco naquele Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eles é uma rede de institutos de excelência, coordenada a partir de Budapeste, estão em 3 áreas, energia, TICs e mudança do clima, e agora eles vão colocar mais 5 áreas. E nós vamos trabalhar para entrar nessa rede, porque é parceria com empresa, pesquisa. Então nós estamos trabalhando exatamente, como nós estamos investindo muito, mas também queremos negociar outras coisas. Então manda que nós vamos botar na pauta. E sim, com relação à validação também de graus de... E a validação, nós fizemos um acordo de 8 universidades brasileiras, com 15 universidades portuguesas, para no prazo máximo de 6 meses, nós reconhecemos os diplomas da área de engenharia. Pois é, o memorando, isso nós temos conhecimento. Aquele memorando não, peraí. Por que deu prazo? Porque Portugal está encaminhando agora. Hoje nós recebemos um disquete da equipe do Ministério com todos os currículos dos cursos de engenharia para compatibilizar com os nossos currículos para ter o reconhecimento de curso. Então, eu acho que essa área está bem resolvida. E a disposição da Antifes e do clube, e o nosso reitor é o presidente do clube, é exatamente abrir para outras áreas a partir de equacionar a questão da engenharia, que é o primeiro passo. Nós aguardamos e também ficamos à disposição para trabalhar juntos. Com relação a outra era só uma questão muito rápida com relação a... Parece que vai se abrir aqui o governo com relação à rede de instituições públicas de ensino superior, que foi aprovada na Cimeira de Maputo. Parece que, e junto com a Unilab também, vai se abrir um
um centro, não é, aqui um escritório para apoios. O que eu queria perguntar era o que nós podemos estar à espera, porque nós trabalhamos muito com outras associações de estudantes da CPLP, com relação, por exemplo, a se vão melhorar a mobilidade em termos políticos, não é? Se vão ter mais reuniões, que se consiga efetivamente ter uma maior mobilidade, um maior emprego jovem dos estudantes da CPLP. Deixa eu explicar para você duas coisas. Uma, nós vamos fazer, eu propus e foi aceita pela OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, nós vamos colocar todos os países da CPLP dentro da organização. Então, os países africanos de língua portuguesa vão entrar na OEI. E ali é um instrumento de políticas na área da educação, dá para fazer muita coisa junto. No dia 20 de maio, lá na Bahia, 20, 21, 22, nós vamos ter um seminário dos ministros da educação da África com o Brasil, e especialmente de língua portuguesa, para trabalhar todas as parcerias. Nós vamos oferecer um menu completo, tudo que nós estamos fazendo, gestão da educação, Pronatec, Enem, Prova Brasil, INEP, tudo, CAPES, tudo que nós estamos fazendo. Nós já temos no PEC-PG, no PEC-G, 5.500 bolsistas já africanos foram contemplados, e nós vamos abrir essas bolsas especialmente para a área da agricultura e saúde, que são as prioridades que nós tiramos dos 54 chefes de Estado na reunião semana passada na África, na Ásia, que a presidenta Dilma foi. Então isso aí é prioridade absoluta, a parceria com a África. Vamos tirar a foto aqui, ó, capricha aqui. Cadê a foto? Depois ela deixa eu ver. Tem uma coisa que eu aprendi também, que assim, quando a mulher é muito bonita, você demora para tirar foto. Rapidinho já tira, tem que demorar. Tá bom, vamos fazer a última aí que eu estou muito cansado. Vai, eu estou no fuso horário aqui, amanhã eu tenho que sair cedo. Boa noite, ministro. Meu nome é Marcelo Zenke, eu sou professor da Faculdade de Vitória, eu sou promotor de justiça também no Espírito Santo há 15 anos. Eu queria defender um pouco aqui meus colegas das áreas sociais, porque eu acho que nós também podemos contribuir sim para o desenvolvimento do Brasil. A minha atuação como promotor no Espírito Santo, eu atuo no combate à corrupção. E o Brasil, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, ele perde 3,5 bilhões de dólares por ano com a corrupção. Então, pesquisas, e essa minha área de pesquisa aqui em Portugal, a tentativa de implementação de políticas públicas em prol dos direitos sociais a partir de uma diminuição dos custos da corrupção. Eu acho que nós podemos sim ajudar no crescimento do Brasil, e eu amo meu país, quero voltar e contribuir para isso. E a minha pergunta é muito direta. Atualmente, quais são as políticas que têm sido desenvolvidas pelo governo brasileiro no combate e enfrentamento à corrupção? Se nós queremos ser um grande país, nós temos que ser um país com índice de corrupção baixos. Olha, primeiro, em nenhum momento nós dissemos que as áreas de humanidade não contribuem o país, ao contrário, eu disse. O que eu disse não é a nossa maior deficiência. E as bolsas de estudo que nós tínhamos, o programa Ciência Sem Fronteira é um programa novo. As bolsas anteriores estão prioritariamente para as áreas que não estão no Ciência Sem Fronteira. Então aumentou o conjunto de bolsas para as humanidades. Aqui nós temos 2.900 alunos no Ciência Sem Fronteira e 2.400 nas outras áreas de humanidades.